Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. O gás cloreto de carbonila CoCl2 fosgênio, extremamente tóxico, é usado na síntese de muitos compostos orgânicos, conhecendo-se os seguintes dados coletados a uma dada temperatura. Então tá vendo, pessoal, nós temos o experimento, a concentração inicial, tanto de CO e Cl2 e a velocidade de CoCl2, ou seja, a velocidade que está formando ele. Vamos ler. A expressão da lei de velocidade e o valor da constante de velocidade para a reação que produz o cloreto de carbonila. Então, tá vendo que nós temos a reação dela aqui, ó, CO, monóxido de carbono, mais Cl2, gás cloro, formando o cloreto de carbonila, CoCl2, são respectivamente. Pois muito bem, pessoal, primeiro a gente tem que entender o que. Nós temos que analisar os experimentos. Como é que a gente verifica a lei da velocidade? A gente tem que ver o que acontece com a velocidade em relação à concentração de um dos reagentes. Tá vendo que a gente está trabalhando alguns experimentos aí, ó? Presta atenção. Nós temos aqui, ó, experimento 1, 2 e 3. Então a gente vai sempre tirar um experimento de parâmetro. No caso, vai ser o 1. Tá? Então a gente vai adotar de 1 para 2, tá? Olha aqui, o que acontece, pessoal? Tá vendo que nós temos 0,12 mol por litro de CO, monóxido de carbono, e 0,2 mol por litro de gás cloro. E nós temos uma velocidade inicial de 0,09, tá bom? Então, primeiramente, o que a gente tem que ter a noção? Vou escrever a velocidade aqui, ó. Velocidade é o quê? Vamos escrever até de vermelho aqui para a gente ter uma noção, tá? Que é o que a reação que a gente tem que tirar de parâmetro. Então, nós temos, ó, velocidade é igual a nossa constante vezes a concentração dos nossos reagentes. Então, nós temos aqui, ó, o CO vezes a concentração de Cl2, certo? A gente tem que ter esse parâmetro. Pois muito bem, vamos lá. Então, pessoal, nós temos o que aqui, ó? Tá vendo? Vamos tirar de parâmetro experimento 1 para o 2. Tá vendo que aqui, pessoal, do experimento 1 para o 2, eu dobrei, ó, o meu CO. Ele foi de 0,12 para 0,24, ou seja, eu multipliquei por 2, certo? Certo. O que aconteceu com a minha velocidade? Tá vendo que manteve a concentração de Cl? Então, do experimento 1 para o 2, eu mantive a concentração de Cl2 e dobrei a concentração de monóxido de carbono. O que aconteceu com a minha velocidade? Ele foi de 0,09 para 0,18, ou seja, multipliquei por 2. Então, se eu dobrei a concentração de CO, a minha velocidade também dobra, eu adoto que ela é de primeira ordem. Por que primeira ordem? Ele seguiu a mesma, vamos dizer assim, a mesma função numérica. Como assim? Se eu dobrei um reagente, dobrei a velocidade, ótimo. Ele é o quê? Proporcional, não é? Ele é proporcional ao dobro. Ou seja, dobrei a concentração de um dos reagentes, eu dobro a velocidade, ele não é proporcional? Dobrei. Então, primeira ordem. Então, se é de primeira ordem, o CO, eu coloco aqui, elevado a 1, que é de primeira ordem. Então, o meu CO é elevado a 1, tá certo? Agora, vamos fazer aqui de verde, para a gente ter uma noção. Ó, tá vendo que do experimento 1 para o 2, dobramos a quantidade, né, a concentração de CO e mantivemos a concentração de Cl2. O que aconteceu com a minha velocidade? Dobrei. Se eu dobro a concentração, dobrei a velocidade, primeira ordem. Agora vamos analisar. Tá vendo que do experimento 2 para o experimento 3, nós temos o padrão U2, porque, ó, tá vendo que daqui para cá mantivemos a concentração de CO, mantivemos a concentração de CO de 0,24
0,24. Beleza? Beleza. E aqui, ó, de CL2, o que eu fiz aqui, ó? Eu dobrei minha concentração. Tá vendo? Que ele foi de 0,20 para 0,40. Ou seja, eu dobrei também a minha concentração. Mas eu dobrei, pessoal, em relação ao quê? Do segundo experimento. Dobrei a concentração, ó. 0,2. Foi para 0,4, tá? O que aconteceu com a minha concentração aqui, pessoal? Opa! Tá? O que aconteceu com a minha concentração aqui? Ele foi de 0,18 a 0,72. Ou seja, se nós pegarmos 0,72 e dividir por 0,18, a gente vai descobrir quantas vezes foi aumentada. Então, pega aí, ó, a calculadora. 0,72 dividido por 0,18. Olha lá. Aconteceu o quê, pessoal? Quadruplicou. Se quadruplicou a minha velocidade, ou seja, ó, vamos tirar primeiro o experimento 1 para o 2. Dobrei a concentração de CO, mantive de CL2. Dobrou a velocidade da reação. Primeira ordem. Dobrei. Tá? Primeira ordem. No terceiro experimento, o que a gente fez? A gente manteve a concentração de 0,24 de CO e dobramos a concentração de CL2. Ou seja, se dobramos a concentração, em questão proporcional à velocidade, não foi vezes 4? Ou seja, dobrei a concentração, quadrupliquei a minha velocidade. Ou seja, segunda ordem. Então, a gente pega aqui, ó, que é sempre em questão de proporção numérica, certo? Se eu dobrei, quadrupliquei, certo? 2 elevado a 2 dá quanto? Não dá 4? Certo? Quanto que é 2 ali, ó? Dobrei. Se é 2 elevado a 1, não é 2? Só pra gente ter uma noção. Tá bom? Então, isso quando a gente adota o quê? Ordem. Tá? A lei da velocidade. Certo? Eu tô tentando explicar do jeito mais objetivo aqui pra vocês. Tá bom, pessoal? Aí ele pergunta, quais são os, né? Bom, pelo menos a gente sabe que é 1 vezes o outro, né? A gente descobriu que é essa fórmula. Só que ele quer o valor. Então, a gente pode pegar, pessoal, aqui, ó. O experimento 1 a gente pode pegar e substituir os valores. Como assim? Vamos fazer desse jeito. Qual que é a velocidade da minha reação? Não é 0,9? 0,09? Então, a gente vai pegar 0,09, que é igual à nossa constante, que a gente vai calcular, vezes, qual que é a concentração de CO? Não é 0,12? Então, eu tenho aqui, ó, 0,12 elevado a quanto? Elevado a 1. Vai dar ele mesmo. Vezes, qual que é a concentração do meu gás cloro? 0,20 elevado ao quadrado. Mas por que você pegou o experimento 1 e você não poderia ter pegado o experimento 3? Também daria do mesmo jeito, mas do 1, pessoal, como a gente partiu, fica até mais simples da gente fazer os cálculos. Então vai ficar quanto aqui, ó? A gente pode pegar, vai ficar, ó, vamos tirar tudo do parênteses primeiro, ó, 0,09, que é igual K vezes 0,12 vezes... Quanto que é 0,2 ao quadrado, pessoal? Vamos fazer a continha. Pega a calculadora aí. Não vai me dar 0,04? Então, eu tenho aqui, ó, 0,09, que é igual a K vezes... Quanto que é 0,12 vezes 0,04? Multiplica, pega 0,12 vezes 0,04 vai me dar um valor, pessoal, de 0,0048. Tá vendo? Como que eu isolo a constante K? Ó, isolando a constante K, eu vou ter 0,09
dividido por 0,048. Quanto que vai me dar a minha constante K? Pego 0,09 dividido por 0,0048. Vai me dar um valor, pessoal, de 18,75, tá? Essa é a nossa constante, que é o quê? Litros ao quadrado vezes mol elevado, né, a menos 2, que é por segundo elevado a menos 1, tá? A unidade de medida está sendo fornecida aí, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem qual alternativa? Tá vendo? Primeiro a gente tem que ver a lei da velocidade e depois o valor da constante. Ó, o valor da constante, deu 18,75. Então, pessoal, temos velocidade igual a K vezes a concentração de CO elevado a 1, porque é de primeira ordem, mas não é mais, pessoal. Tem que ser vezes, tá? Tudo bem, tá até certo, ó, CL2 elevado ao quadrado, de segunda ordem. Lembre-se, dobrei o reagente, quadrupliquei a velocidade. Então, é 2 vezes mais, tá? Só que o valor não bate, então não pode ser A. E também não pode ser mais, é vezes, tá? Então, vamos lá. B. V igual a K, concentração de CO elevado ao quadrado. Não, é ao contrário, é elevado a 1. O quadrado é o CL2, certo? E deu a velocidade aqui, ó, constante, igual a 31,3. Não é. Tá vendo? Não pode ser. E só pra gente pegar aqui a resposta. C. Velocidade igual a K. Concentração de CL2 elevado ao quadrado? Tudo bem, é ao quadrado. Mas e a CO? Depende. Por quê? Porque ela é de primeira ordem. É de primeira ordem ela. Não é de ordem zero. Se a gente dobrasse a concentração de CO e a velocidade continuaria a mesma. Tá? Depende também do CO. Então, a gente não pode ser a C. Agora, vamos lá. D. V igual a K, concentração de CO elevado a 1, que é de primeira ordem, certo? Vezes, eles não colocam, tá? Esse pontinho, que é o vezes. Mas é a mesma coisa, tá? Quando tá um do lado do outro, significa que é vezes. CL2 ao quadrado, tá certo? E a minha constante deu 18,8. Olha aqui o nosso cálculo da constante, pessoal. Deu 18,75. Bem próximo, né? E arredondando, ó. Se nós arredondássemos isso daqui, não ficaria 18,8. Então, descobrimos a alternativa correta. Tá bom? Vamos olhar aí. Aí, pessoal, tava, ó, velocidade é igual a K, CO elevado a 1, que é de primeira ordem, vezes CL2 elevado a 1, de primeira ordem. Não. E nem o valor da minha constante é igual. Certo, pessoal? Um exercício relativamente chato, né? É bem chatinho. Mas nada que a gente não consiga dar um jeito. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, tá com dúvida, vai pausando o vídeo aí, tá? Porque eu volto, você vê que eu explico, volto de novo, termino, volto de novo pra gente fixar principalmente esses valores. Porque jogar na fórmula fica mais simples, porque é só a gente pegar os reagentes e colocar. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, tá? Eu te convido a ser membro por apenas R$ 2,99 por mês. Você ajuda a comunidade exatamente crescer cada vez mais. É claro que eu só tenho que agradecer a todos vocês, porque esse já é um vídeo exclusivo para membro, tá legal? E se vocês tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, coloca aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. E é claro, curta, comente e compartilhe. Eu só tenho que agradecer que vocês estão fazendo isso o tempo todo, tá? O YouTube tá entendendo que vocês estão gostando e divulga para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!